Eu fiz até um vídeo hoje mais cedo sobre uma diferença que eu identifico como muito óbvia de cara na postura do Zubeldia com a do Renato em relação ao próprio clube, em relação a como ele encara o emprego dele, o trabalho Sim. dele. Eu acho que não é muito cedo para dizer que o Zubeldia está muito mais afim de estar no Fluminense do que o Renato estava. Pelo menos essa impressão eu fiquei desde o início do trabalho do Renato. Acho que o Renato já teve trabalhos onde ele estava mais afim do que dessa vez no Fluminense. Talvez ele hoje se sinta um pouco maior do que o próprio clube. Eu queria que você me falasse sobre o que ficou para você do trabalho do Renato, qual é a imagem que o Renato deixou desse trabalho dele no Fluminense. Assim, para mim o Renato deixou uma imagem ruim. Uma imagem de desinteresse. Acho que o Renato foi muito infeliz na postura que ele teve em sair do clube assim. Ele não ele não pede demissão em um cenário de terra arrasada. Claro que é uma eliminação dolorosa na Sul-Americana, mas não era um cenário de terra arrasada. Eu acho que a forma como ele pede, assim, alguns jogadores nem sabiam. O Thiago Silva, que ele tava no doping, né, quando o Renato anunciou sua demissão na coletiva, quando ele passou pela zona mista, o Thiago Silva nem sabia que ele tinha pedido demissão. Então, assim, achei uma postura meio desagradável. E isso reflete, assim, no elenco, no torcedor, todo mundo fica meio revoltado da forma que aconteceu. Também tenho a mesma impressão, pra mim o Renato não tava com essa animação toda de trabalhar. E, sinceramente, se não tava com essa vontade toda de trabalhar, era melhor nem ter vindo. Porque pra fazer um negócio meio na má vontade, assim, tô aqui, nessa meio uma arrogância, talvez uma prepotência, que às vezes ele falava em coletiva coisas que não faziam o menor sentido, era melhor não estar. Que bom que saiu, porque eu acho que a diretoria do Fluminense nunca ia demitir ele, mesmo se tivesse um cenário absurdo. A gente viveu isso ano passado, né? Mas eu achei que ele poderia ter tido um pouco mais de cuidado. Ainda mais por ser ele, que tem uma história no Fluminense, que é aclamado pela torcida. Quando voltou, agora esse ano, teve um carinho, um retorno dos tricolores absurdo. Todo mundo amou a volta do Renato. Foi cantada a música dele nas arquibancadas. Faltou um pouco de sensibilidade, sim. Acho que ele se colocou acima do clube, como você mesmo falou. E eu acho que podia ter esperado que pedisse demissão, mas podia ser no dia seguinte, talvez, sentado, acordado com o Mário Bittencourt e o Fluminense soltava uma nota depois, falando que o Renato pediu demissão. Agora, do jeito que foi, ali na coletiva, dando patada em jornalista e saindo dessa forma meio arrogante, pra mim, deixa essa impressão. Acho que o futebol tem isso. Quando você faz um bom trabalho e às vezes você termina o seu trabalho dessa forma, o que fica é a impressão final. Fica essa impressão ruim. Por mais que o Renato tenha levado o Fluminense a semifinal da Copa do Mundo de Clubes, ou tenha vivido alguns bons momentos, o que fica pra mim, e acho que pra maioria dos torcedores, é esse final. E se você perguntar pra qualquer torcedor, ele vai ter essa impressão, porque infelizmente foi o que aconteceu e o que ficou. Então acho que o Renato jogou toda a história dele no Fluminense por água abaixo e falou assim, pra mim isso não vale de nada, e acabou.